Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 1º de maio, dia do trabalhador, dia também de São José Operário. É tocante este dia em que celebramos São José Operário, pois ele é modelo de comprometimento com a vida e com Deus. Homem do silêncio e do trabalho, da hombridade e da dignidade, nos faz resgatar a importância e a dignidade do trabalho humano. Todo ser humano tem o direito sagrado do trabalho. Por meio dele, desenvolve-se e cria as condições necessárias para viver com dignidade. Bendito seja o trabalho humano e bendita seja a justiça nele praticada. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus 13, versículos dos 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra natal, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. O dia de hoje, dia de São José Operário, dia do trabalho, dia do trabalhador, melhor dizendo, é um dia em que nós recordamos a importância do trabalho num país onde 9 milhões de pessoas não têm acesso à carteira assinada, ou seja, não têm acesso ao trabalho. A figura de José é importante para Jesus porque o pai era, e ainda é até os dias de hoje, o modelo a ser seguido pelo filho. Tanto que provavelmente a profissão de Jesus seria também de carpinteiro, porque naquela época, e até nos dias de hoje, em alguns casos ainda se mantém isso, essa tradição, os filhos acabam copiando a profissão dos pais. Por exemplo, advogado, se o cara é advogado e tem um certo conceito, ou seja, um advogado tem escritório, por exemplo, pode ser que um dos filhos vá se tornar advogado também para trabalhar para o pai. O médico, a mesma coisa. Então, algumas profissões, atualmente, isso se perdeu um pouco, sem dúvida nenhuma, mas ainda se mantém essa tradição. Na época de Jesus era algo comum. Os filhos masculinos seguiam geralmente a profissão dos pais. Então, provavelmente, Jesus de Nazaré era carpinteiro. E depois dos seus 30 anos, ele inicia sua vida pública. Então, ele larga de mão esse ofício e vai se tornar um pregador itinerante, um missionário, poderíamos dizer assim. Entendemos que o fato de a sua família, os seus amigos, os membros da comunidade onde ele pertencia, onde ele tinha sido criado, viam o fato dele ser filho de José, o carpinteiro. Interessante que não se denomina José, não é ele o filho do carpinteiro, quer dizer, provavelmente José era o único ou um dos poucos carpinteiros da cidade, para ser identificado como o carpinteiro e não o nome dele. Então chama a atenção isso, E justamente por saberem quem era de fato o José, achavam que Jesus não seria um homem enviado de Deus. Porque conheciam a sua história, conheciam sua família, conheciam seus pais. Então, era para eles inconcebível que aquele filho de carpinteiro fosse um pregador, um homem de Deus, um homem que tivesse uma sabedoria, que fizesse esses milagres, tudo isso. Então chama a atenção isso, O fato de que isso se tornava um impedimento para que eles vissem em Jesus um homem enviado por Deus. Outra coisa que chama a atenção no texto, Algo que os protestantes utilizam muito, Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Eu já expliquei em outras vezes que nós temos uma concepção, uma construção de família diferente do Oriente, diferente principalmente do povo de Israel, daquele tempo. Para nós é bem delimitado. Os meus irmãos são aqueles que nascem ou filhos da minha mãe ou filhos do meu pai. Então são irmãos. Os outros membros da minha família, ou seja, aqueles que nascem dos meus tios, são os meus primos. Então há essa delimitação. Aqui, na história do povo hebreu, não. Aquele que partilha do sangue, do mesmo núcleo, do mesmo clã, são considerados irmãos.
Um exemplo clássico é Abraão, a relação de Abraão e Ló. Ló era sobrinho de Abraão, mas em determinado momento Abraão vai chamar Ló de meu irmão. Por quê? Porque era sobrinho, era parente direto, era do mesmo clã, do mesmo núcleo familiar. Portanto, não se tinha essa divisão como se tem no Ocidente. Tá? Então, Tiago, José, Simão e Judas e as irmãs de Jesus, que moram com eles lá naquele momento, na verdade, provavelmente, são primos e primas de Jesus, que têm uma relação próxima, pertencem ao mesmo clã. Então, eles são denominados de irmãos, porque eles têm o mesmo sangue, tá? São parentes diretos. Então, é algo que sempre tem que ficar muito bem explicado, porque nós devemos sempre, para traduzir a Escritura, entrar no contexto histórico-social em que o texto foi escrito, né? Quando o autor do Evangelho escreveu, ele não estava preocupado de que dali a, sei lá, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, a concepção de família e a construção seria diferente dele, daquele momento. Tá? Naquele momento, a gente precisava dizer, olha, e não são os seus primos, Tiago, José, Simão e Judas, e suas primas não moram conosco? Eles não tinham necessidade disso, porque o contexto histórico, social, era diferente, por exemplo, do nosso, do Ocidente. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso, senão a gente se deixa levar, né? E aquelas pessoas que pegam, vão rezar, pede para o Senhor, abre a Bíblia e pega um versículo. Não, você está tirando um versículo de um contexto de um texto, né? Então isso é perigoso, porque abre margem para uma interpretação que pode ser que não seja correta no discorrer do texto todo, Então temos que tomar muito cuidado. Quando se fala de Sagradas Escrituras, devemos sempre nos lembrar que há um autor que está por trás para transmitir uma mensagem, iluminado por Deus, que há uma sociedade e com ela há uma cultura por trás, tá? E há um contexto. Se nós ignorarmos essas três informações, vamos fazer uma interpretação que na psicologia nós chamamos de interpretação selvagem, né? Eu tenho que me inteirar de todo o contexto para poder fazer uma interpretação correta, né? Agora, se eu não me insiro no contexto histórico, se eu não compreendo que há uma mensagem e há um autor por trás do texto, sem dúvida nenhuma eu vou fazer uma interpretação selvagem das Sagradas Escrituras e cometer um erro grave. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.